Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas dos jovens no primeiro trimestre de 2021. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Estamos nos aproximando do final deste trimestre e hoje estudaremos a lição de número 12 para o dia 21 de março de 2021, a oração de Paulo pelos Efésios. Mas antes de iniciarmos, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 14, está escrito assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. A síntese da nossa lição nos diz o seguinte: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, fé e intimidade com Deus. Seus efeitos, ainda hoje, têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Versículo 14 está escrito: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amados irmãos, Paulo, na prisão em Roma, provavelmente levando-se em conta as informações que temos, ele sentiu a necessidade de escrever uma carta aos irmãos da cidade de Éfeso, depois de ouvir algumas coisas a respeito desses cristãos. Sim, os cristãos da cidade de Éfeso estavam passando por um momento de fortalecimento e as boas notícias chegaram até o apóstolo Paulo, que percebeu, que entendeu que precisava falar com eles. Ora, como não podia ir pessoalmente, ele escreve uma carta direcionando-a aos irmãos da cidade de Éfeso. Em meio às suas letras, em meio a reflexões e apontamentos que ele escreveu nesta carta, Paulo foi impelido, dirigido, direcionado a fazer uma das orações mais ousadas
da Bíblia Sagrada. E é justamente baseando-nos nesta oração de Paulo pelos cristãos da cidade de Éfeso que nós refletiremos um pouco, que nós estudaremos na lição de hoje, que tem como título a oração de Paulo pelos Efésios. Já no primeiro tópico da nossa lição, o comentarista destaca que esta oração feita pelo apóstolo Paulo é uma oração ousada. E nós veremos e nós compreenderemos facilmente porque ele vai chamar essa oração de ousada. A carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Éfeso revela de forma gloriosa o cuidado de Deus com a sua igreja. Repito, quando lemos e estudamos com maior cuidado a carta de Paulo aos Efésios, nós descobrimos verdades profundas que nos revelam o cuidado de Deus para com a igreja, o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo para com a sua igreja e também o amor que ele tinha pelas suas ovelhas. Paulo estivera anos antes na cidade e havia deixado ali uma igreja que com o passar do tempo ganhou destaque na comunidade cristã e que fazia diferença na cidade de Éfeso. O cuidado da carta é para a igreja em Éfeso. Todavia, precisamos destacar que também se esperava que essa mesma carta chegasse às outras igrejas da região, a exemplo da própria igreja da cidade que ficava em Laodiceia. A oração que estamos estudando é um dos conteúdos dessa carta e expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, mas também é uma oração que se estende para todos os cristãos. Sim, quando falamos que ela expressa o sentimento profundo de comprometimento com a continuidade e o êxito daquela igreja, nós já podemos destacar no versículo inicial da leitura bíblica, o texto base desta lição, quando Paulo disse: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Evidentemente que quando lemos os versículos anteriores, em especial o versículo de número 14, em especial versículo de número 13, melhor dizendo, nós vamos entender a expressão de Paulo, por causa disso. No versículo 13 ele diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ora, para que os cristãos não desfalecessem, não ficassem tristes, não pensassem em voltar atrás por causa das tribulações de Paulo, ele escreve aos irmãos, ainda vai dizer: eu estou orando por vocês, para que vocês não desfaleçam, porque eu estou em tribulação. Não, porque ele vai dizer: as minhas tribulações são a vossa glória. Era como se Paulo estivesse dizendo para os irmãos: meus queridos, não desfaleçam, lembrem-se, eu estou sofrendo hoje, mas é por causa dos meus sofrimentos que vocês foram alcançados pelo poder do Evangelho. É por causa do meu sofrimento que vocês foram alcançados pelas boas novas
de salvação. Por isso, Paulo quer que estes crentes continuem comprometidos com a vontade de Deus e que deem prosseguimento à obra do Senhor, obtendo êxitos maiores cada vez mais para a glória do nome de Jesus. E ele ainda vai destacar, ele faz questão de dizer: por causa disso me ponho de joelhos. E há uma expressão muito recorrente no meio pentecostal, sobretudo daqueles que gostam de orar. Nós sempre ouvimos os mais velhos, os mais antigos principalmente, que diziam: de joelhos é melhor. É o segundo subtópico do nosso primeiro tópico. Paulo, como já destacamos, estava preso em Roma, mas ele sentia-se movido a dirigir-se aos cristãos, falar com esses irmãos, e tinha também o desejo de impor as mãos sobre eles para orar por eles. Todavia, Paulo está impossibilitado fisicamente de fazer isso, de realizar esses desejos do seu coração. Por qual razão? Ele está, repito, preso. Ora, se Paulo não podia fazer nada do que ele queria, como fazer então? O que fazer então para o fortalecimento, amadurecimento e crescimento da Igreja de Cristo que estava na cidade de Éfeso? É simples. Paulo era um homem espiritual o suficiente, maduro e com uma fé inabalável. É só lembrarmos de tantas dificuldades, naufrágios, perseguições, chibatadas, tudo que Paulo passou, até mesmo quando foi enfrentar a guilhotina, Paulo não retrocedeu, mas continuou com uma fé inabalável a ponto de dizer a Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei, acabei a carreira e guardei, Timóteo, a minha fé. O seu corpo físico ilimitado, sim, seu corpo era físico e limitado, mas o espírito que habitava nele era onipresente e onipotente. Paulo reconhecia plenamente as suas limitações. Paulo reconhecia plenamente as suas fragilidades. Mas Paulo, como ele sempre destacou nas suas cartas, foi um homem que depois que se converteu a Cristo, sempre andou no Espírito, sempre andou guiado pelo Espírito, porque o Espírito Santo, promessa do próprio Cristo, habitava no apóstolo Paulo. Os sentimentos de Paulo abraçam-nos até hoje. A carta do apóstolo fala conosco ainda hoje, e também sua oração é instrumento da bênção de Deus na vida dos cristãos, enquanto, desde que confessarem a Cristo e forem dirigidos, guiados, controlados pelo Espírito Santo. Aos judeus de então, não era costumeiro orar de joelhos. Quando eles oravam, quando os judeus oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos para se dirigirem a Deus. Mas Paulo, que não podia estar fisicamente em Éfeso porque estava preso,
ele tinha uma maneira de chegar lá onde estavam os cristãos. E que maneira era essa? Ajoelhando-se, rogando a misericórdia de Deus. Por isso ele vai dizer: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele destaca: eu me ajoelho, mas não é diante do Império Romano. Eu me ajoelho, mas não é diante do imperador de Roma. Eu só me ajoelho por causa de vós, diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se lança de joelhos e clama com ousadia em favor dos crentes da cidade de Éfeso. Nas suas palavras, de forma resumida, Paulo vai pedir a Deus para fortalecer os cristãos no Espírito. Paulo, nas suas orações, ele vai pedir a Deus para que Cristo habite no coração dos crentes de Éfeso. E também Paulo vai pedir a Deus para que permita-lhes conhecer o incompreensível e encha-os da plenitude do Deus Todo-Poderoso. É por essas e outras tantas razões que a oração de Paulo é destacada aqui nesta carta aos Efésios pelo comentarista da lição como uma oração ousada. Olha os pedidos que ele faz: que Deus fortaleça os crentes no Espírito, que Cristo habite nos seus corações, que eles conheçam o incompreensível e que Deus lhes dê a graça de receberem a plenitude do alto. Paulo destaca de forma ousada nesta sua oração, na qual destaco a ousadia de Paulo nos impressiona. Ele pede algo que é impossível. Repito, nessa oração, Paulo pede algo que é impossível de ser mensurado com exatidão. Podemos ter uma ideia do alcance das petições do apóstolo Paulo. Todavia, jamais conseguiremos um retrato fiel de quão profundas e significativas são essas solicitações, esses pedidos, esses desejos do apóstolo Paulo. A maturidade do apóstolo leva-o a ousar e pedir que os cristãos vivam experiências que vão muito além do limitado entendimento do homem. Olha o que Paulo fala de forma enfática no versículo de número 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É isso simplesmente que o apóstolo Paulo deseja para os cristãos daquela cidade.
Assim como Paulo, desejemos, portanto, ir muito além, almejemos cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossa vida. Se não vejamos Salmo de número 16, versículo de número 11. Abra sua Bíblia, se você puder acompanhar conosco, Salmo 16, versículo de número 11. O que disse o salmista? Falar-me-ás a verdade, a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegrias. Olha a expressão do salmista, a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmo de número 73, Salmo 73, versículos 26, 27 e 28. Eu quero compartilhar com vocês a leitura desse texto. Salmo 73, versículos 26 ao 28. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, desviam-se de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Salmo 89, versículo de número 15, está escrito assim: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face, ó glória. Assim como o apóstolo Paulo, desejemos, ansiemos cada vez mais a presença e a glória de Deus, pois Paulo entendia, e nós, igreja do século 21, precisamos definitivamente também entender que não basta ouvir falar de Deus. Acrescento, também não basta apenas falar de Deus. É terminantemente necessário experimentá-lo, e isso de forma intensa, contínua e progressiva. Destaco, não basta ouvir falar de Deus, não é suficiente falar de Deus, é necessário experimentá-lo de forma intensa e progressiva. Glória a Deus por isso. Queridos, de joelhos, as limitações, frustrações e temores se dissolvem. De joelho, Paulo entendia que todas as limitações, frustrações e temores seriam dissolvidos. De joelhos, os cristãos venceriam todas as investidas do mal, e Paulo, por causa disso, sentia-se intimamente, infinitamente mais forte, porque nele operava o Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que estava em Paulo, o mesmo Espírito que trabalhou em favor de Paulo, o mesmo Espírito que estava na igreja de Éfeso, fortalece a igreja de Cristo nos dias de hoje e opera em cada um de nós, segundo a sua vontade, para a glória do nome de Jesus Cristo. Já no segundo tópico da lição, o comentarista já vai destacar para nós o que nós falamos de forma bem sucinta, só pontuando
o primeiro pedido do apóstolo Paulo no versículo de número 16. Se não, vejamos o que Paulo pede: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, confirmados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sim, o primeiro pedido do apóstolo Paulo a Deus pelos Efésios é para que eles sejam fortalecidos no Espírito, pelo Espírito. O apóstolo pede que Deus fortaleça os cristãos com poder no seu homem interior, alcançando mente, sentimentos, propósitos, desejos, enfim, que toda a vida dos cristãos efésios seja dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Quando não estamos fortalecidos, perdemos a essência cristã e agimos de uma forma mundana e pecaminosa. Repito, Paulo sabia que a continuidade da carreira cristã daqueles crentes dependia deles terem o Espírito Santo e serem guiados por ele. Paulo sabia que eles precisavam viver segundo o Espírito Santo, pois quando o homem não tem o Espírito Santo, a sua vida é profana, a sua vida é pecaminosa, as suas ações cada vez mais lhe afastarão de Deus. Paulo vai pedir para que Deus fortaleça-os no Espírito. As forças humanas não são suficientes para vencer os desafios que temos pela frente. Repito, as forças humanas, as nossas qualidades, predicativos ou predicados, não são suficientes para que vençamos os desafios e as dificuldades da vida cristã. Por quê? Porque as lutas vão muito além de nossas forças, que são falíveis e limitadas. Salmo 59, 17. Por isso Paulo pede, para que, isso é finalidade, propósito, para que sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas e limitações humanas nos fazem desanimar, mas o Espírito Santo, o Consolador, nos fortalece e nos coloca de pé para a glória do nome de Jesus Cristo. É nesse momento que nossas vidas mudam e conseguimos as forças tão necessárias para reagirmos às influências mundanas. Enfim, é Deus que nos fortalece através do seu Espírito para enfrentarmos os desafios da vida. Efésios 4:13. Esse poder que recebemos de Deus, através do Espírito Santo, ele opera dentro dos cristãos e é fruto da ação do próprio Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e absorvidas por nossas mentes. Quando ouvimos, guardamos e praticamos
a palavra de Deus, somos fortalecidos cada vez mais mediante a ação do Espírito Santo em nós. Sim, essa interiorização trata-se da interiorização das verdades essenciais da palavra de Deus em nossas vidas. Trata-se da palavra de Deus, que é a verdade essencial em nossas vidas. Além do mais, Paulo ainda vai pedir a Deus em favor dos efésios que eles possam literalmente viver e desfrutar o grande amor de Cristo. Oh glória! Paulo vai dizer: para que habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Duas figuras de linguagem são utilizadas pelo apóstolo Paulo em referência ao que o amor de Cristo representa na vida do cristão. Sim, Paulo vai destacar no versículo de número 17, arraigados e fundados. Arraigados e fundados. Arraigado está ligado à palavra raiz. Glória a Deus. O cristão precisa ter raízes profundas no seu relacionamento com Deus. O amor de Cristo, por essa razão, deve estar arraigado em nossas vidas como as profundas raízes de uma alta árvore e fundado com os mais fortes alicerces de um edifício, pois o amor sustenta-nos e permite-nos fazer coisas que vão além do entendimento. Por exemplo, por amor, um pai abre mão do alimento para ver o seu filho saciado. Por amor, Cristo doou-se na cruz do Calvário para que todos tenhamos a vida eterna. Todas as nossas ações, definitivamente, desde as mais simples até as mais complexas, devem ser movidas, mobilizadas e desenvolvidas a partir de uma base de sustentação, o amor de Cristo em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 17, João capítulo 15, versículo 13, Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Paulo está trazendo ao coração dos irmãos da cidade de Éfeso a grandeza do amor incondicional, imutável, sacrificial e eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: meus irmãos, eu oro sempre para que vocês nunca esqueçam, mas para que vocês sempre tenham em mente, através do conhecimento de Cristo no vosso coração, através da ação do Espírito Santo na vossa vida, para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Paulo está dizendo: vivam, mas tudo que vocês fizerem,
façam sempre pensando no grande amor de Cristo, que é a razão pela qual nós estamos vivos e fazemos parte da Igreja de Deus. Mas como compreender perfeitamente isso? Temos condições de compreender perfeitamente todas as dimensões do amor de Cristo e conhecê-lo em toda a sua essência? Será que nós, seres falíveis, mortais e limitados, podemos ter em nossas vidas toda a plenitude de Deus? Tais propostas apostólicas mostram-se por demais inatingíveis para nossas vidas? O que Paulo tinha em mente quando as dirigiu como petições ao Deus Todo-Poderoso? Essas são experiências que precisamos buscar, pois são para todos nós cristãos. Todavia, Igreja de Deus, queridos jovens, queridas jovens, irmãos e irmãs, todavia, mesmo parecendo inatingíveis, deve haver em nosso coração um ardor pela plenitude de Deus em nossa vida. Precisamos buscar mais do que nunca experiências profundas com nosso Deus. Mas somente alcançaremos essas experiências se buscarmos uma total dependência do Espírito Santo de Deus. Se entregarmos o nosso querer, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos anelos nas mãos de Deus, para que se cumpra em nós o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: irmãos, andemos em espírito. Se andarmos em espírito, não cumpriremos as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, mas viveremos uma vida que glorifique ao Deus Todo-Poderoso. E assim nós finalizamos esta lição, queridos irmãos, afirmando que os pedidos do apóstolo Paulo pelos crentes da cidade de Éfeso devem arder no coração da igreja do século XXI. Portanto, busquemos ardentemente fortalecimento do Espírito, que Cristo habita em nosso coração, de maneira que conheçamos a grandeza do seu incomparável amor, sejamos cheios da plenitude de Deus, pois se assim vivermos, Deus fará tudo muito além, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos para a glória do seu nome. Terminamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro. Lição 13, a oração de Paulo em favor do seu espinho. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.